Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 3. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 43 a 45. A importância da leitura saudável para a família. No mundo atual, observamos a expansão de ideologias que propagam o casamento de maneira oposta ao que Deus determinou. Hoje há muita liberdade sexual, poligamia e famílias mistas. Não existem mais regras e parece que tudo é permitido. Isto está relacionado ao ministério da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Estejamos cientes de que essas coisas precedem o aparecimento do anticristo. As ideologias que entram na mente das pessoas podem estar ligadas à marca da besta, descrita no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Vivemos em um mundo moderno e digital, onde a leitura tem se tornado um hábito cada vez menos comum. Pesquisas comprovam que a falta de leitura e o costume de assistir vídeos e ouvir áudios fazem com que, gradativamente, o córtex pré-frontal seja desativado, o que leva a pessoa a uma opinião fraca e a ser altamente influenciável sem convicção própria, tornando-a massificada mentalmente e vulnerável à implantação de ideologias maléficas à sociedade e à família. Isto é um risco muito grande, especialmente para adolescentes e jovens que desejam ser aceitos pela sociedade e fazer parte de um grupo, sendo assim levados pela correnteza do mundo. Portanto, é muito importante que os pais invistam o seu tempo lendo a Bíblia e outros livros infantis com os filhos pequenos, o que despertará neles o gosto pela leitura. Quero rogar a você, querido leitor, que leia a Bíblia e os livros espirituais como os publicados pela editora Árvore da Vida, os quais trazem um conteúdo bastante profundo e esclarecedor sobre o propósito eterno de Deus, a sua economia. A salvação da humanidade está na leitura da Palavra de Deus e dos livros espirituais. A sabedoria humana versus a Palavra de Deus. Os gregos tinham suas ideias e práticas relacionadas ao casamento. Por serem um povo muito culto, buscava a sabedoria em todas as coisas, e pelo fato de terem essa tendência mental, eles não consideravam a palavra dos apóstolos suficiente. Tampouco era suficiente conhecer o mistério de Deus, Cristo, e o mistério de Cristo, a Igreja. Os gregos queriam mais da sabedoria humana. Dessa forma, havia muitos problemas entre eles, como divisões e conflitos, conforme vimos anteriormente. Na sociedade atual, a maioria dos divórcios ocorre na classe média alta e na classe alta. Normalmente, essas classes têm mais acesso à educação. Entretanto, uma boa formação acadêmica, ou mesmo a mais elevada sabedoria humana, são insuficientes para resolver os conflitos na vida conjugal. Portanto, não percamos tempo filosofando sobre o casamento nem estudando as ideologias modernas. Voltemo-nos para a Bíblia. Vejamos o que ela diz a respeito do casamento. Essa é nossa única esperança. O casamento coopera para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28.
A expressão todas as coisas certamente inclui o nosso cônjuge. Não fique analisando o seu casamento. Não vagueie em seus pensamentos criticando as falhas do seu cônjuge. Antes, desfrute do seu casamento. Talvez você não esteja tão satisfeito com sua esposa ou com seu marido, mas tenha certeza de que o seu cônjuge é o melhor, é o que você precisa para ser um vencedor. Ele ou ela foi especialmente preparado por Deus para você e é a pessoa de quem você precisa. Agradeça ao Senhor pelo cônjuge que Ele lhe deu. Ore dizendo assim: Senhor, obrigado pelo cônjuge que Tu me deste. Paulo expressa o desejo de que todos se dediquem totalmente à vontade de Deus e estejam livres de preocupações, a fim de servi-lo. Ele chega até mesmo a aconselhar os irmãos a que não se case. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e versículo 7. Paulo recebeu o dom para ser solteiro. Entretanto, reconhece que cada um tem seu próprio dom nessa questão. Não se casar não depende de sua decisão, mas de você ter ou não o dom. A grande maioria das pessoas não tem esse dom, portanto, precisa se casar. E continua: mas por causa da impureza, ou seja, para que não haja o pecado de fornicação, é bom que cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Fornicação é todo tipo de prática sexual condenada por Deus. Ele criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Veja, Paulo está sendo prático. Em toda a Bíblia, esse é o capítulo que fala de maneira mais aberta sobre o relacionamento entre marido e mulher, incluindo o relacionamento íntimo, sexual. Isso faz parte da palavra de Deus e é o ensinamento do apóstolo.